Glória a Jesus. Deus abençoe os irmãos, derrame graça e virtude. Amém? Depois, no final do culto, vamos orar pelos nossos irmãos, né? Estão se recuperando de cirurgia. Outros irmãos estão enfermos, né? Infelizmente, é a época do ano, né? Mas em tudo, a palavra diz, em tudo devemos agradecer a Deus, né? Por nosso Senhor Jesus Cristo. Afinal de contas, as coisas acontecem mesmo, né? Enquanto estamos nesse mundo, enquanto estamos nessa vida. Quando Jesus voltar, então receberemos um novo corpo, né? E esse novo corpo não vai ter nada dessas coisas, né, tribulosas. Porque a palavra diz que assim como Ele é, veremos, e assim como Ele é, seremos transformados semelhantes a Ele. Você tem essa esperança, irmão? Então purifique-se a si mesmo, assim como Ele também é puro, diz a palavra, né? Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Os irmãos abram na segunda carta de João, lá perto de Apocalipse já, né? Eu tinha pregado esses dias aí, não lembro que dia que era. Eu preguei só o versículo 8 e o 9 eu acabei não... Foi quinta-feira, eu acho, né? Quinta-feira. Enquanto isso, vamos orar, né? Agradecendo a Deus. Senhor Jesus, Deus de infinita graça e misericórdia, nos colocamos mais uma vez diante da sua presença, pelo seu poder, pela sua graça, pela sua misericórdia, para que o Senhor possa nos ajudar, nos fortalecer e nos animar, Senhor Jesus. Ajuda-nos a servir ao Senhor todos os dias da nossa vida, pelo poder da sua graça e do teu Espírito Santo. Sustenta, Senhor Jesus, a nossa fé, o nosso ânimo, abre o nosso coração para receber a palavra da vida eterna, em nome do Senhor Jesus. Opera com grande graça e poder sobre a vida dos seus filhos, sobre nossas vidas. Somos carentes, necessitados do Senhor. Tenha misericórdia e piedade, Senhor. E nos ajuda a cada dia a sermos gratos e servir ao Senhor com alegria. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Segunda carta de João, capítulo único. No versículo 8, nós lemos assim, na quinta-feira, né? Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado. Antes, recebemos o inteiro? Então a palavra é muito clara, né? Falamos quinta-feira, que tudo que você recebeu de Jesus até o dia de hoje, são muitas coisas, né, irmão? Até o dia de hoje, quantas coisas você recebeu de Deus, ou você recebeu de Jesus, ou você recebeu do Pai, do Filho, você recebeu do Espírito Santo. Então, a palavra está dizendo que enquanto nós estamos caminhando, eu devo olhar para mim mesmo, examinar a si mesmo, observar a mim mesmo. Para quê? Para que eu não perca o que eu já tenho ganhado. Então, a palavra aqui está querendo dizer o quê? Que você está na sua caminhada, na sua jornada cristã, e você já recebeu coisas de Deus. Então você recebeu justificação, você recebeu santificação, você recebeu promessas, você recebeu dons, recebeu o Espírito Santo, recebeu irmãos, igreja, você recebeu comunhão, você vai recebendo coisas. Então, tudo que nós recebemos e ganhamos até hoje da parte de Deus, né, porque tudo isso faz parte da família de Deus, faz parte do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, tudo isso que temos já ganhado, nós não podemos perder. E para eu não perder o que eu já ganhei, então a palavra vai dizer o quê? Olhai por vós. Então é para olhar para mim mesmo, não é para olhar para os outros, né? Porque quando você perde tempo olhando para os outros, você não está olhando para você mesmo. E a chance de você perder o que você já ganhou é muito grande. Então a palavra diz, todos juntos novamente, versículo 8, 1, 2, 3. Antes... Quando que você vai receber o inteiro galardão? Quer dizer que você não recebeu o inteiro galardão. Você só recebe o inteiro galardão no final. Digamos que você recebeu um vale. Não tem um dia 20? Tem um dia 20? Dia 20 é o quê? É o salário todo? É só um pedaço, né? E aí no final do mês você recebe o quê? Recebe todo o galardão. O que é o galardão? É aquilo que você trabalhou. Você trabalhou, você permaneceu e você recebe. Tá certo que no outro dia ele já se vai, mas você recebeu. Mas é outro galardão que eu estou falando, né? Que é o de Jesus, que não se vai, mas permanece para sempre. Então, logo na sequência, ele vai falar o quê? Versículo 9. Todo aquele que prevarica e não persevera na... Continue.
10. É forte esse versículo, né? Mas a gente tem que tomar cuidado com ele, né? Para a gente não fazer acepção de pessoas, não ser mal educado, a gente tem que tomar cuidado. Mas, acima de tudo, a doutrina. Acima de tudo, a verdade. E a palavra diz, acompanha comigo o versículo 9 novamente, todo aquele que prevarica. O que significa a palavra prevaricar? Prevaricar significa ir além. Quer dizer que existe um limite. Existe um limite. Passou daquele limite, é prevaricação. Então a palavra diz, todo aquele que vai além, ou seja, prevarica, e não persevera nas linhas, no caminho, na doutrina de Cristo, ele começa a não ter mais a Deus. Então, e quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como? Então, nós devemos prestar muito atenção na doutrina de Cristo. E aonde que está a doutrina de Cristo? Cristo nasceu aonde? No Novo Testamento. Ele ensinou aonde? No Novo Testamento. Então, nós como cristãos, nós como filhos de Deus, nós que pertencemos à igreja de Jesus Cristo, ou, lógico, uma parte da igreja de Cristo, a gente, irmão, deve prestar atenção na doutrina de Cristo. Porque ser filho do Pai está justamente ligado, condicionado à doutrina de Cristo. Sem a doutrina de Cristo, eu não consigo ser filho de Deus. Por isso que a palavra está dizendo o seguinte, olha, você tem que perseverar na doutrina de Cristo. Quando você persevera na doutrina, o que significa doutrina? Ensino. Então, se eu persevero na doutrina, no ensinamento de Jesus, então automaticamente eu vou pertencer à família de Deus. Então nós, irmãos, devemos ter cuidado, zelo, carinho com a doutrina de Jesus, para a gente não ultrapassar essa doutrina. Então, por que a gente lê o Novo Testamento, permanece no Novo Testamento? Por quê? Porque às vezes os irmãos são questionados, não são? Por que a sua igreja só ensina o Novo Testamento? E vocês têm que ter uma resposta. Vocês não podem falar, eu não sei, é o irmão lá que prega isso aí. Então você não pode dar essa resposta. A gente está aqui todo dia, né? Não todo dia, mas na semana, no final, estamos aqui aprendendo. Então a palavra vai nos ensinar que por que eu prego o Novo Testamento, por que você permanece, por que você prega o Novo Testamento? Porque Jesus mandou. Está escrito, olha, acompanha junto aí, irmãos, todo aquele que prevarica significa o quê? Ir além. Todo aquele que vai além e não persevera na doutrina de? Então imagine que a doutrina de Cristo é essa linha aqui, ó. Então você tem que andar nessa linha do Evangelho. Se você começar a se desviar para um lado ou para o outro, então você deixa de perseverar. Às vezes você dá uma pisadinha fora, mas você tem que voltar para aquela linha, que é a doutrina do Evangelho. A doutrina do Evangelho é aquele parâmetro, aquilo que nos guia até o final. Tudo bem? Então, irmãos, nós temos que estar atentos às doutrinas, porque hoje, nos dias de hoje, existem muitas doutrinas, irmãos. Hoje, vamos ser honestos, todo mundo lê a Bíblia. Antigamente, poucas pessoas tinham leitura. Hoje, todo mundo praticamente tem leitura, né? Todo mundo tem leitura. Hoje é mais fácil você adquirir a leitura. Hoje é mais fácil você abrir um YouTube e ver, e ver alguma mensagem lá. Hoje é muito mais fácil. Mas hoje, se lê a Bíblia, e temos que tomar o cuidado, porque eu sempre falo para os irmãos, a Bíblia é o livro menos lido, mas é o livro mais vendido. É mais vendido, menos lido. E quando lido, muitas vezes é mal interpretado. Então, a interpretação da Bíblia, a interpretação do Evangelho, a interpretação da doutrina de Cristo, nós temos que tomar o devido cuidado. Né, irmãos? Para que a gente não se desvie da doutrina do Evangelho. Então, a palavra vai nos ensinar que nós devemos perseverar no ensino e na doutrina de Cristo. Então, doutrina significa ensinamento. Então, o que é que Jesus ensinou? Eu preciso perseverar naquilo ali. Tá certo? A palavra diz em 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. É um versículo pouco conhecido. 1 Coríntios 3, 11. Versículo 10, primeiro.
1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. Diz assim, ó, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento. E outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Versículo 11, irmãos, todos juntos. O que uma diz aí? Então Jesus é o fundamento. E ninguém pode pôr outro. Então quando eu falo que Jesus é o fundamento, eu estou dizendo que o ensinamento dele é o fundamento. E ponto final. O ensinamento de Cristo é o fundamento. O que é um fundamento na vida de uma pessoa? É o essencial. Sem o fundamento, a igreja não sobrevive. Sem um fundamento, o cristão não sobrevive. Sem um fundamento, acabou. Aí é cada um por si e Deus por ninguém. Porque se eu não perseverar no ensinamento de Jesus, acabou. Então hoje nós devemos tomar o cuidado, o carinho, o zelo, para a gente não seguir qualquer pensamento, qualquer entendimento. Porque hoje é falado muitas coisas. Muitas coisas. Se você abre a internet, irmão, é cada absurdo. É cada coisa que na semana eu ouço. De vez em quando eu vejo alguma coisa, eu mando para os irmãos. Às vezes eu mando para o Tom, eu mando para a minha esposa, eu mando para os irmãos, que às vezes tem Instagram, eu mando para eles. Eu falo, verifique esse negócio aqui, olha como é que está a situação. Então, cada dia tem uma novidade nas igrejas. Cada dia tem uma novidade. Eu lembro que quando eu comecei no Evangelho, nos anos 2000, tinha uma onda em que as pessoas oravam e aparecia dente de ouro na boca das pessoas. Vocês se lembram disso daí? É bem antes, né, irmão? Já era daquela época, né? Aí, durou, né? Rapaz, o Brasil era para ter mais ouro no mundo, de tanta oração e dente de ouro que tinha. Mas isso é o quê, irmão? Isso não é nenhuma interpretação errada da Bíblia, isso é uma doutrina errada, falsa. Então, existem muitas outras doutrinas que vai surgindo e vai aparecendo e vai aparecendo. Então, nós temos que tomar o devido cuidado. E eu vou explicar para os irmãos o porquê. Essa semana aconteceu 1, 2, 3, 4, 5 pessoas me procuraram para falar, para me perguntar acerca da ceia. Eu falei assim, poxa, e a ceia? Como é que é a ceia? Né? Toma a ceia é vada. Eu falei, tá bom, então domingo eu vou ver se eu falo sobre isso aí. Né? Então, eu estou querendo falar para os irmãos o seguinte, né? Que nós temos que olhar para a doutrina do Evangelho. Doutrina é ensino. Então, o que Jesus ensinou sobre isso? O que os apóstolos ensinou sobre isso? Por quê, irmãos? Esses dias, eu assisti um filme, alguns anos atrás, para vocês verem, irmão, porque assim, a gente tem que ler a Bíblia, ler o Novo Testamento e pedir para Deus que nos dê a iluminação e o entendimento da palavra. Então, por exemplo, tem pessoas que pegam lá Mateus 25, 25 e dizem assim, que ali, acho que é Mateus 25, 25, diz que ali Jesus está autorizando o dar dízimo. Porque Jesus fala assim, olha, dai os dízimos, não dê só o dízimo, mas dê isso, aquilo. Aí a pessoa diz, está vendo? Jesus está mandando dar o dízimo. Então justifica-se em uma situação para poder pregar uma doutrina. Então a gente devemos tomar o cuidado sobre o que é a doutrina de Jesus, o que é o ensinamento dele. Esses tempos, há uns anos atrás, eu assisti um filme chamado 12 anos de escravidão. Eu não sei quantos assistiram esse filme. Já assistiu? Eu lembro de um momento em que acontecia o seguinte. Um senhor lá de escravos, ele pegou umas pessoas, lógico, negras, né? E começou a açoitá-las. E aí ele abriu a Bíblia e disse assim, ó, ele leu o texto lá de Lucas. Todo servo que não obedece à vontade do seu Senhor será açoitado com muitos açoites. Todo servo que soube a vontade do seu Senhor e não a fez, será açoitado com muitos açoites. O texto está certo? O texto está certo, o texto está escrito. Mas ele aplicou o texto da forma certa? Não, ele aplicou da forma errada. Aí esses dias tem um outro filme, eu não sei um filme, mas é filme também de escravidão, uma história americana, alguma coisa assim, é recente. E aí o cara, ele também fazia a mesma coisa, ele abria o texto e dizia assim,
sujeitai-vos aos seus senhores e obedecei em tudo. Deus manda vocês, seus negros, aí vai falando, né? Que vocês se sujeitem. Então, as pessoas no passado usavam a Bíblia para quê? Para confirmar um crime, para confirmar algo terrível, que era o quê? Que era a escravidão. Então, elas abriam a Bíblia, liam um texto e aplicavam aquele texto para justificar a escravidão. Então, a pessoa lia a Bíblia. Só que quando você lê e você aplica de uma forma errada, aquilo vai se tornar errado. Vocês entenderam? Então, a gente tem que tomar cuidado. E poderia dar diversos exemplos que você vê acontecer muitas das vezes com as pessoas. Infelizmente, já aconteceu muitas vezes, eu já fiz muitas vezes errado algumas coisas, pegar o texto, entender o texto errado. Uma vez eu cheguei e falei assim para uma pessoa, falei assim, olha, não adianta você orar, porque Deus não ouve a pecadores. Aí eu peguei, abri o texto lá em João capítulo 9, e aí está escrito lá assim, ó, Deus não ouve a pecadores. Aí eu falei, não adianta nem você orar, você é um pecador. Mas, irmão, 1 João 1 e capítulo 2 diz que todos nós pecamos. Todos somos pecadores. E aí, quando eu fui ler o texto novamente, lá estava escrito que foi o cego que disse aquilo. Não foi Jesus que disse. Então, eu li o texto, eu entendi errado e acabei aplicando errado na vida de uma pessoa. E não só esse texto, outras coisas também eu acabei fazendo errado. Então, irmão, a gente é sujeito a errar. É normal. Normal não deveria ser normal. Mas a gente é sujeito a errar. Então a gente tem que tomar cuidado. Às vezes é melhor você ficar no arroz e feijão, entre aspas, né? Para os irmãos entenderem melhor o que eu estou dizendo. É melhor ficar ali, entre aspas, de novo, do simples, do que a gente fazer alguma outra coisa e sair fora da doutrina do Evangelho. Então a gente tem que tomar todo esse cuidado. Então, vamos ler de novo, irmãos. Versículo 11, 1, 2, 3. Então, Paulo, o apóstolo dos gentios, ele colocou um fundamento. Qual foi o fundamento? Jesus. Ele não colocou a lei, não colocou o Deus do Velho Testamento, ele aplicou algo. Olha, eu comecei falando e pregando sobre Jesus Cristo. E ele confirma sobre isso. Olha, abra aí em Efésios, você está em Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, depois de Gálatas, Efésios. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Efésios 2, versículo 19. Efésios 2, 19. Diz assim, irmãos. Posso ler? Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. 20, todos juntos. Sobre o fundamento Então aí tá bom. Então a igreja está edificada sobre o que, irmãos? Sobre um fundamento. O fundamento de quem? Dos apóstolos, dos? Por que dos profetas? Porque os profetas falaram de quem? De Jesus Cristo. Então a igreja é baseada no quê? Na profecia que foi feita de Jesus, 2000 anos de profecia, e depois na doutrina dos apóstolos. Então os apóstolos têm autoridade de Deus para estabelecer doutrina, não esses apóstolos de hoje, esses não. Agora os apóstolos do início, eles colocaram fundamento, porque quem é que doutrina a igreja? Jesus morre, ressuscita e vai embora, vai para o céu. E ele manda quem? Ide por todo mundo e pregar. Então os apóstolos foram fazendo o quê? Doutrinando, foram ensinando, foram estabelecendo a doutrina. Quando Jesus estava aqui na terra, ele falou sobre dons espirituais? Falou? Não falou. Quem que fala sobre isso? O apóstolo Paulo. Olha, o dom assim, assim, assado. Não pode ficar falando em línguas aí, torta direita. Olha, você tem que fazer assim, assado. Olha, ele começa a explicar. Então o apóstolo Paulo, ele começa a doutrinar, a ensinar a igreja. Por quê?
Nós estamos fundamentados sobre a doutrina, ou seja, sobre o ensinamento dos apóstolos e profetas. Então hoje você abre na internet, tem muita gente que fala assim, olha, Paulo não era apóstolo de Jesus não. Até hoje Paulo é perseguido. Não, porque as cartas do apóstolo Paulo não têm autoridade. Quando ele fala de submissão à mulher, ele onde já se viu, é um homem misógino. E dessa marreta o apóstolo Paulo. Uma vez uma pessoa dentro da igreja chegou e falou isso aí para mim. O apóstolo Paulo falou tudo errado isso aí. Eu falei, é mesmo? Tá certo, você está certo, então o Paulo está errado, né? Vamos ver no final quem está certo e quem está errado. A pessoa dentro da igreja foi contra Paulo. Eu falei, tá certo, entre aspas, né? Então tem pessoas que vão contra. Não, porque hoje você tem que mudar o que está escrito. Eles não falam mudar o que está escrito, eles falam em... como é que surgiu? Um cara, um pastor famoso, falou que tinha que haver uma... Não é correção, atualizar a Bíblia. Porque aonde você está escrito assim... Aqui não pode falar umas palavras, né, que é perigoso, né? Homem com homem, mulher com mulher. É pecado. É pecado. Não, mas Paulo falou isso na época dele. Isso foi há muito tempo atrás. Nós estamos em novos tempos. Tem que atualizar a Bíblia. Ou seja, ele está dizendo que aquela autoridade de Paulo não é válida hoje. E nós temos que entender que a autoridade que foi dada aos apóstolos não é uma autoridade válida naquele tempo, é uma autoridade válida até hoje. Até hoje. Por quê? Por que eu digo para os irmãos que o que Paulo falou é válido até hoje? E temos que olhar para o texto e falar, isso aqui é para mim hoje. Ainda que seja difícil de entender, ainda que seja difícil de aceitar, mas eu tenho que olhar para o texto e dizer, o que está escrito aqui, o que é um mandamento, porque tem coisas que está escritas no Novo Testamento que não são mandamento. Por exemplo, quando Paulo fala assim, cumprimentai uns aos outros com um ósculo santo. Alguém sabe o que é um ósculo santo? Não é óculos santo, não. Ósculo. O que é ósculo santo? É um beijo. Ele fala assim, olha, cumprimente uns aos outros com um ósculo santo. A gente faz isso? Pelo menos os irmãos não. O Henrique já tem ele já gosta, né? De cumprimentar com um beijo e tal. Acho bonito. Mas eu não consigo. O Leonardo já vê, já dá um beijo. Oi, tio. Acho bonito, né? É legal. Dá um beijo no ósculo santo desse meu irmão aqui. Né? Família de Deus. Mas ali ele está falando do que? É um mandamento, olha, quem não der um ósculo santo vai para o inferno. Não é um mandamento. Ele está falando de um costume que tem ali. Ele fala assim, olha, Timóteo, você que está com problema do estômago, pega um pouco de vinho e um pouco de água e toma para melhorar seu estômago. Olha, Paulo mandou tomar vinho. Não, ele não mandou tomar vinho. Ele está usando aquele vinho, que não é suco de uva, é vinho. Suco de uva é uma coisa, vinho é outra coisa. São coisas diferentes. A Bíblia diz de vinho. Vinho é vinho. A gente não pode esconder, né? Não pode tapar o sol com a peneira. Porém, Paulo não está falando para ninguém tomar vinho. Ele está falando para usar aquilo como um remédio. Hoje você precisa tomar isso? Não. Hoje você vai tomar um remédio. Vai na farmácia lá e compra lá um remédio e toma para melhorar o seu estômago. Você não precisa tomar o vinho. Às vezes a pessoa usa isso para o quê? Para encher a cara. É para pecar. E aí a palavra proíbe isso. Porque os beberrões não herdarão o reino dos céus. Então veja que a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente lê um texto, aí interpreta ele errado, e aí ensina errado, e aí dá problema. Então, o apóstolo, quando ensina, não é algo dele. Aqui em Atos, capítulo 1, olha só que interessante esse versículo, irmãos. Uma vez uma pessoa quis debater comigo, falando contra o apóstolo Paulo, né, contra a doutrina do Novo Testamento, tal, que não é válido, piriri pororó, tal. Eu falei, amigo, abre esse texto aqui para mim e me explica isso aqui. Se você me explicar isso aqui, está tudo certo, você venceu e pronto. Aí eu me sujeito e vamos lá. Olha só, Atos 1, versículo 1, diz assim, Atos 1, versículo 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo. Então ele está falando, aqui é Lucas escrevendo para um homem chamado Teófilo. E disse o quê para Teófilo? Teófilo, fiz o primeiro tratado, quer dizer, eu fiz uma carta, escrevi um livro, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas... Agora presta atenção. Até ao dia em que foi recebido em cima
depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que? Então, os apóstolos que Jesus escolheu, quando ele foi orar, escolheu lá os 12, ou seja, aquele que Jesus chamou pessoalmente, quando aqui está dizendo os apóstolos que ele escolhera, significa que ele mesmo escolheu. Então, ele escolheu os 12, um saiu fora, traiu, que foi Judas. Depois ele chama quem? O apóstolo Paulo, no caminho de Damasco, anos depois. Esse é vaso escolhido. Então Jesus fala, eu escolhi esse vaso. Então, o Espírito Santo deu mandamentos para os apóstolos que Jesus escolheu. Quais são os apóstolos que Jesus escolheu? É o apóstolo Estevão Hernandes? Não. É o apóstolo Valdomiro Santiago? Lógico que não. Todo mundo pode ser chamado de apóstolo. Bispo, vice-deus, pode chamar o que quiser. Mas o apóstolo que ele escolheu foram esses. Esses que ele escolheu pessoalmente, ele apontou o dedo, ele falou, ele chamou, esses ele deu o quê? Mandamentos. O Espírito Santo, só ler o texto novamente, irmãos. Até o dia que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que? Então os apóstolos têm o Espírito sobre eles, e esse Espírito sobre eles fez o quê? Deu mandamentos. Então, Jesus foi, e Jesus falou o quê? Eu vou, porque se eu não for, eu não posso enviar o Espírito Santo. Mas se eu for, enviá-lo-ei. Então, Jesus foi, enviou o Espírito Santo passou a habitar dentro deles, e esse Espírito começou a dar mandamentos novamente. Os mandamentos que Jesus havia falado, e depois foram colocando organização na igreja. Jesus foi organizando a igreja através dos apóstolos. Então, quando o apóstolo Paulo chega e fala assim, olha, o culto tem que ser dessa forma. Não pode ser desse jeito aí bagunçado, aí cada um vai fazendo de um jeito. Não. Vocês têm que falar, tem salmo, então tem salmo. Tem louvores, tem louvor. Tem palavra. Tem dons, tem dons. Mas cada um faça segundo, sem confusão e sem contenda. Faça cada um segundo a sua parte. Se um se levanta para profetizar, o outro se cale. O outro está falando em línguas, o outro se cale. O outro está falando em línguas estranhas, então... Você vai interpretar? Não, então que fique calado. Então ele começa a colocar o quê? Ordem. Ele começa a mandar o quê? Dar mandamentos. Então quando Paulo fala, ele não está inventando nada da cabeça dele, ele está trazendo uma doutrina pelo Espírito Santo, como está escrito no texto. Então Deus está falando com ele. Então nós não podemos questionar e nem duvidar da autoridade dos apóstolos, porque ele vai ensinando conforme o Espírito Santo vai dando para eles. Tudo bem até aqui? Então, veja só, irmãos, aqui em João, abrem João então. Não, João não, Mateus. Mateus 10 primeiro. Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, versículo... Aqui no versículo 1, né, irmãos, vai dizer... Olha o que diz o versículo 1, Mateus 10, versículo 1. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3, irmãos. Então, Jesus está falando com quem aqui? Com quantos? Com os 12. Amém? No final, olha o que ele vai falar para os 12. No final, olha o que ele vai falar para os 12. É para os 12. Versículo 40, irmãos. O que diz aí? 1, 2, 3. Versículo 40. Como é que diz aí? 1, 2, 3. Então, Jesus está dizendo, olha, quem recebeu os apóstolos está recebendo Jesus. Quem recebe Jesus, recebe o Pai. O que significa isso? Ele está falando assim, olha, vai lá, expulse, pregue, ensine. Então, Jesus não está falando, da pessoalidade deles. Olha, estou recebendo você aqui em casa como cidadão fulano. Não, Jesus está falando da pessoa que vai lá para pregar, que vai lá para ensinar. Porque não tem pessoas assim, vem na minha casa, mas não vem falar de Jesus não. Você já teve essa experiência? Vem, mas não vem falar de Jesus não. Quer dizer, ele vai receber o social, vai receber o seu CPF, vai receber o seu RG, mas não vai receber Jesus. Então, ainda que aquela pessoa receba você, ela não está recebendo você espiritual. Está recebendo só você carnalmente. E pode ir também, não tem problema nenhum. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que esse texto está falando do quê? A pessoa não recebe a doutrina.
o ensino. Então, quem não recebe o ensino dos apóstolos, automaticamente não está recebendo o ensino de Jesus. Porque os apóstolos estavam indo em missão fazer a obra de Jesus. Eu estou querendo pautar para os irmãos a autoridade dos apóstolos. Amém? Antes de eu entrar lá em Coríntios 11, eu quero mostrar para os irmãos que os apóstolos têm autoridade. Não é da cabeça deles, é o Espírito Santo. Então, vai lá para João 13 agora. João 13, isso mesmo. Não, João 12 primeiro. João 12, depois vamos para João 13. Os irmãos estão bons de Bíblia, hein? Eu estou ouvindo. O negócio está rápido, hein? Glória a Jesus. João capítulo 12, versículo 48. Diz assim: quem rejeita a mim e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa ou há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele deu mandamento. O Pai que me enviou, ele me deu o quê? Sobre o que hei de dizer. E sobre o que hei de? Então Jesus não veio aqui falar coisa da cabeça assim, veio um negócio na minha mente aqui, eu vou falar. Não, foi esse. Ele falou o que o Pai ensinou. O que eu estou falando, o Pai me disse para falar. Então ele não veio assim do nada. Não, ele veio ensinar o que o Pai mandou dizer. Olha o versículo 50, irmãos, todos juntos. 1, 2, 3. Irmãos, Jesus falou o que o Pai disse. E os apóstolos tinham que falar o que, irmãos? O que Jesus disse. Então uma coisa está ligada na outra. Os apóstolos escolhidos por ele, Jesus e o Pai. Então é uma linha só. Uma coisa, estão ligados. Eu estou falando dos apóstolos que ele escolheu para doutrinar o povo de Deus. Foi o que deixou escrito. Aqui no capítulo 13, depois dos lavapés, olha só que interessante. Também é uma coisa interessante. Versículo 20. O que diz aí, irmãos? 13 e 20. 1, 2, 3. Na verdade vos digo, que se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Olha que interessante. Está claro, não está? Está claro. Então, Jesus está falando para quem aqui, irmãos? Jesus está reunido aqui com quem? Só com os apóstolos. Veja que quando ele está reunido com os apóstolos, ele fala especificamente para eles. Isso não vale para mim? Lógico que vale. Desde que eu e você leve o que? A doutrina. Que doutrina? Que os apóstolos aprenderam de Cristo e que Cristo aprendeu do Pai. Tudo bem até aqui? Vamos ler de novo? Na verdade vos digo, que se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele? Então ele não está falando de pessoa, CPF, ele está falando de palavra, de doutrina, de ensinamento. É disso que ele está falando. Eu envio vocês para quê? Para pregar, para ensinar. Então quando você é enviado para pregar, falar de Jesus, e a pessoa não recebe, ela não recebeu nem Jesus, não recebeu nem os apóstolos, nem Jesus, nem o Pai. Eu vou lá só para jantar. Tá, tudo certo. Eu não fui pregar, fui só jantar. Então você foi bem recebido, encheu a barriguinha, ficou tudo maravilhoso. Mas vai abrir a boca e falar de Jesus, o que acontece? Acabou. Acabou. É disso que está falando. Então, vamos aqui agora para 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14, irmãos, vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 14. Versículo 37, irmãos. 14, 37. Diz assim: se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevi são mandamentos do Senhor. Então nós estamos falando aqui no capítulo 14. Tá certo? Eu não estou falando. Ele escreveu a carta inteira.
Ele não escreveu o capítulo 1, mandou... Irmão, naquela época não tinha nem capítulo para começo de conversa. Se você chegar lá no céu lá e falar assim, tudo bem, apóstolo Paulo, prazer em conhecer, eu sou fulano de tal. Poxa, olha, que maravilha. Romanos capítulo 8 é uma maravilha. Romanos o quê? Capítulo 8? Que isso? É lógico que alguém já deve ter informado ele, né? Mas eu não escrevi capítulo, eu escrevi direto. Não existia esse negócio de capítulo. Era um coro que você escrevia e ia embora. Né? Livro, que nem... Não existia isso. É direto. Letra minúscula, letra maiúscula, tudo com letra minúscula. É outra história, né, irmãos? Enfim. Então, vamos ler de novo, irmãos. Nossa, com cuidado. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Está vendo a autoridade? Então, Paulo começa a doutrinar. Capítulo 1, ele começa a dizer, ó, vamos parar com esse negócio aí. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Para com isso aí, meu. Esse negócio de ficar idolatrando um ser humano está errado. Capítulo 2, ele já vai e pega na orelha de novo. Capítulo 3 fala, vamos parar de meninice. Onde tem inveja, onde tem contenda, para com isso, vocês são crianças, vocês têm que amadurecer, para de briga, para com essas coisas, amadureça. Aí capítulo 4 ele vai falar, de novo, sobre a separação. Capítulo 5 ele fala de um pecado que ninguém queria corrigir dentro da igreja, de prostituição, de adultério, e o negócio estava lá, solto. Põe esse cara para fora para ele que se arrependa. E mandou o cara para fora. O cara está pecando, o cara é um iníquo, o cara não quer se arrepender, o cara iníquo não pode permanecer no seio da igreja, vai embora. Você quer adulterar? Some daqui. Você não quer ficar livre do adultério? Some daqui, meu. Paulo mandou ele embora. Só que lá em 2 Coríntios, a palavra diz que ele chorava. Olha, quando eu escrevi aquela carta, eu escrevi com muita lágrima. Porque eu não queria que isso acontecesse. Mas o cara não se arrependia. O cara queria ficar na igreja adulterando. E vocês não tinham vergonha. Vocês viam que o cara estava adulterando, via que estava traindo lá na cara de todo mundo e vocês deixaram. Então ele escreveu aquilo ali com dor. Ele não escreveu aquilo ali, ah, tá vendo como é que eu sou? Tá vendo? Eu sou, porque é assim, né? O cara quando ele vai corrigir, ele se coloca lá em cima. Eu sou o mais forte de todos. Eu sou o bonzão. Olha como eu tenho autoridade. E aí ele fala, ele grita, ele bate, ele faz o que for. E Paulo não fez isso. Paulo, na segunda carta ao Coríntios, fala assim, olha, quando eu fiz isso daí, eu fiz com muita lágrima. Traga esse homem de volta, segundo a carta de Coríntios, fala, traga ele de volta para que não se perca de vez. Ele está se arrependindo, tá? Então traz ele de novo para o receio da igreja, para ele ser salvo. Então quando Paulo corrigia, ele não corrigia com alegria, ele corrigia com tristeza, porque ele não queria fazer aquilo ali. Ele sabia que aquilo ali poderia destruir uma vida para sempre. Então ele corrigia, mas com tristeza, com temor. É só ler 2 Coríntios, capítulo 7, capítulo 2, tá? Ele fala bem sobre isso. E aí ele vai falando, capítulo 6 ele doutrina, puxa vida, capítulo 6... Ele doutrina a igreja. Um irmão estava querendo colocar outro irmão na justiça. Olha, imagina que seu menino estava na igreja. Seu menino. Olha, eu levei o carro para o seu menino. E o seu menino, olha o que ele fez comigo. Pastor, eu vou levar ele lá para a justiça, porque não está certo. O irmão da igreja, e como é que ele pode fazer isso comigo, o seu menino? Eu vou mandar ele para a justiça. Aí eu falei, irmão, eu sei que não é fácil, mas você tem que tomar cuidado, tem que perdoar, tal. Ou seja, Paulo corrige isso na igreja, que ele coloca uma outra doutrina. Capítulo 7, ele vai falar o quê? Sobre casamento. Ele fala sobre relacionamento, marido e mulher. Ele vai falando de tudo ali, irmão. Capítulo 8, ele vai falando. Aí chega no capítulo 11, no capítulo 10, capítulo 11, ele vai falar da ceia do Senhor. São doutrinas. Então, quando ele chega aqui, ele fala assim, ó, versículo 37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça. Então ele está contando. Ele está contando que as pessoas dentro da igreja sejam espirituais. Ele está contando que as pessoas dentro da igreja tenham discernimento, tenham entendimento, seja uma pessoa espiritual. Ele está contando com isso. Então ele diz, ó, se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça então que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas olha o próximo versículo, o que ele diz, irmãos? Versículo 38, 1, 2, 3. Mas... Tá bom. Porque ele está dizendo o quê? Porque ele está dizendo assim, olha, eu escrevi o mandamento do Senhor, mas se uma pessoa ignorar, que ignore. Não tem o que fazer. Não é? Vamos ler de novo. Ó. Versículo 38, 1, 2, 3, como é que diz? Olha só, irmão. E ele fala uma outra situação dessa também, em 1 Timóteo, capítulo 6. Hoje eu estou fazendo os irmãos abrir a Bíblia, né, irmãos? Mas é bom que vai exercitando os dedos, né? Tá frio, então os dedos já vai ficando mais... Né? 1 Timóteo, capítulo 6.
Aqui é mais pesado. Paulo ele pega uma pesada aqui quando ele fala isso aqui, irmãos. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3. Como é que diz aí, irmãos, todos juntos? 1, 2, 3. Se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade. 4. Então, aí tá bom. Então, tem pessoas, por exemplo, que ensinam que Jesus não é Deus. Tem pessoas que ensinam isso. Tem muitas pessoas que ensinam que Jesus é um ser criado, ele foi criado. Que Jesus, na verdade, não existia, ele passou a existir depois do ventre de Maria. Que Jesus não, na verdade, que Jesus não salva o suficiente, que para a pessoa ser salva, ela precisa fazer obras boas para ser salva junto com a... Então, existem diversas doutrinas que é 100% contra Jesus Cristo, irmão. É 100%. Então, Paulo ele diz assim, olha, que nós precisamos nos conformar com a doutrina que ele estava ensinando e com a doutrina que Cristo havia ensinado. Não é o que diz aí no comecinho? Ó? Versículo 3 novamente, irmão. Como é que diz aí? 1, 2, 3? Então, aí tá bom. Então ele está falando de me conformar. Eu preciso me conformar. O que é me conformar? Né? Romanos 12 diz assim, ó, não vos conformeis com este mundo. O que significa aquilo? Que eu não posso me amoldar o mundo. O mundo não pode se encaixar em mim e eu não posso me encaixar no mundo. Só que aqui ele está dizendo, você tem que se encaixar na doutrina de Jesus. Você tem que se encaixar no Evangelho. Tudo bem até aqui, irmãos? Então, nós lemos em Coríntios 14, e é importante você guardar aquele versículo na sua cabeça. Quando ele fala, ó, alguém cuida ser profeta ou espiritual, então olhe que os mandamentos que eu estou mandando são mandamentos do Senhor. É de Deus, é de Cristo. Eu não estou tirando da minha cabeça, eu não estou inventando moda. Não, é de Cristo. Então, irmãos, o apóstolo Paulo ele sofreu muito. Por quê? Porque ele veio depois. Então, quem veio primeiro rejeitava o apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 9 que muitos nem consideravam ele como apóstolo. Por quê? Porque ele perseguiu a igreja de Deus, ele fez muita coisa errada. Mas ele obedeceu Jesus, e é isso que importa. Ele não estava ali para ser reconhecido, ele não estava ali para ser aplaudido, ele não estava ali para nada disso. Ele estava ali para obedecer o seu mestre, o seu Senhor. E foi o que ele fez. Muito bem, graças a Deus. Né? Então, veja só, irmãos, vamos lá. Já deu aqui o horário? É isso aí, aquele relógio está certo, infelizmente. Atos capítulo 2. Ô Tom, depois procura aí para mim aí. Sobre a ceia do Senhor na história da igreja. Porque, irmão, a igreja tem quantos anos? Quantos anos a igreja tem? A igreja é de 2023 para cá? Que isso? Aqui você está falando, né? Tá certo. Certo. Antes não existia igreja, né, irmão? Porque nós somos, né, a revelação total de Deus. Isso é... Tem gente que pensa assim, né, irmão? Aí a menininha falou que não. Deus usou a menininha ali, ó. Falou não. Velho. Veja só, irmãos. A igreja tem 2000 anos. 2000 anos. Irmão Lula, quantos anos o senhor tem? 68. O senhor tem muita história ou pouca história para contar? Mais ou menos, né? Se o irmão Antônio estivesse aqui, irmão. Irmão Antônio. Eu vou contar aqui quando eu comecei com 12 anos, né? O Antônio, e aí? O Antônio tem história, não tem? O Antônio tem história. Ele fala pro Gugu assim, Gugu, você precisa conversar, a gente não terminou a história. Né, irmão? Isso faz o quê? Uns 5 anos de história, 6 anos, e não termina essa história. Então, vocês têm história. Imagina a igreja que tem 2000 anos. Tem história ou não tem? Tem, irmão. A gente deveria saber qual é a história da igreja, o que aconteceu no ano 100, no ano 200. A gente deveria saber o que aconteceu. São muitas coisas mesmo, mas muita coisa mesmo. Então, você achou, então?
Tá. Atos capítulo 2, eu falei para você abrir Atos 2? Atos capítulo 2, irmãos, eu queria que os irmãos já compreendessem uma coisa muito importante aqui. Ó. Atos 2, versículo 42. Aqui eu já vou entrar no assunto sobre a ceia do Senhor. Tá bom, irmãos? Como eu disse, algumas pessoas me perguntaram, né? Ontem até o Lula mesmo me citou um caso, né, que ele tinha ouvido uma pessoa no rádio pregar sobre isso, né, Lula? Foi no rádio ou na televisão? No rádio. O que a pessoa falou mesmo no rádio que você falou? A pessoa falou que cada mês a pessoa matava Jesus, quando eu fazia a ceia. Então, a ceia, tem pessoas que fazem ceia semanalmente, tem pessoas que fazem a ceia mensalmente, sei lá. Existe uma doutrina dizendo quanto tempo tinha que fazer? Não tem uma doutrina. Tem gente que faz de 1 em 1 ano, enfim. Mas esse ato que se faz, né, mensalmente, no Brasil normalmente é mensalmente, é um ato que se faz real, é uma coisa que acontece mesmo. Não é uma coisa espiritual, não tem aqui uma coisa que, não, isso é um símbolo, isso é uma figura, não. É uma coisa que acontecia mesmo. Por quê? Porque Jesus que mandou fazer isso. E os apóstolos replicaram isso. Então a gente vai ver isso aqui agora. Você achou, Tom? Então, ó, antes de eu entrar na palavra, irmãos, presta atenção, irmão, no que o irmão vai ler. Presta atenção no que o irmão vai ler, porque ele vai falar da história. Irmão, a história não está na Bíblia. Tá, tudo bem, vamos na Bíblia. Mas eu quero que vocês saibam o que a história da igreja diz. Lê, irmão. A ceia do Senhor é uma das ordenanças mais importantes do cristianismo, instituída por Jesus na última noite antes de sua crucificação. Ela simboliza a nova aliança, a comunhão dos cristãos e o sacrifício de Cristo para a redenção da humanidade. Isso aí é só uma introdução, né? Isso aí não faz parte da história, isso aí é uma introdução que alguém escreveu. Continua. É um dos Peraí. Pode ser daquele... Põe vai, tá escrito aí, filho. Manda ver. É um dos documentos cristãos mais antigos fora da Bíblia. Fala diretamente sobre a celebração da ceia do Senhor com orações e instruções práticas. Aonde que está escrito isso? No Didaquê. Didaquê era o quê, irmãos? Didaquê, vou falar para os irmãos, o que é Didaquê? Didaquê era um livro. Bom, está na internet, isso aí você procura fácil. Didaquê é um livro que os primeiros cristãos escreveram para doutrinar a igreja. Então, uma das coisas que está escrita, por exemplo, no Didaquê, sabe o que era? É que a pessoa que fosse se batizar, e a pessoa que ia batizar, tinha que jejuar 3 dias. 3 dias sem comer e sem beber, para se batizar. Isso é a doutrina que tinha lá. Outra doutrina que tinha lá, se um profeta fosse pregar numa casa, que não tinha igreja, não tinha templo, não tinha nada, fosse pregar numa casa e pedisse dinheiro, era um falso profeta. Pode considerar chamar de falso profeta. Então, era um livro que eles usavam para quê? Para doutrinar a igreja. E uma dessas coisas era o quê, irmão? O que diz aqui? Mostra que os cristãos viam a ceia como uma prática regular e sagrada. Um trecho diz assim: no dia do Senhor, ajuntai-vos, partilhai o pão e dai graças. Isso estava escrito no Didaquê. Foi escrito em que ano isso aí? Parece aí? 90 depois de Cristo. Então isso aí é na época do apóstolo João, mais ou menos. Tem outros documentos aí? Tem. Vai. De Inácio de Antioquia, discípulo do apóstolo João. Que ano? 110 depois de Cristo. Vai. Discípulo do apóstolo João? Isso. Vai. Escreveu cartas enquanto era levado para ser martirizado em Roma. Em suas cartas enfatiza que a ceia era a carne de Cristo, mostrando a seriedade da prática literal. Aí um trecho diz: a ceia é a carne de nosso Salvador Jesus Cristo. Continua. Tem também do Justino Marte, que é 150 depois de Cristo. Vai. Foi um cristão que escreveu uma das primeiras defesas do cristianismo aos romanos. Em sua obra de apologia, de defesa, descreve como os cristãos celebravam a ceia do Senhor. Era uma reunião aos domingos, leitura das Escrituras, oração, partilha de pão e vinho. Então, um trecho diz: este alimento é chamado ceia, e não é recebido como pão ou bebida comuns, mas o próprio sangue e corpo de Cristo. Não é recebido como coisa? Comum.
Então era uma coisa separada, não era uma coisa comum. Uma coisa comum é a gente fazer uma janta, todo mundo comer, encher a barriga, tudo certo. Mas depois da ceia, o que acontece depois da ceia aqui? Depois da ceia do Senhor, a gente faz o quê? Uma ceia comum. Então a ceia antes não é comum, ela é separada. Depois é uma ceia comum, são coisas diferentes. Tudo bem até aqui? Estamos falando de história. Vamos falar agora do que está escrito. Atos 2, versículo 42, irmãos. Como é que diz aí? 1, 2, 3. Vamos lá, irmãos. Perseveraram, primeiramente no quê? Então, eles perseveraram no ensino dos apóstolos. Primeiro. E eles perseveraram no quê também? Na comunhão. Comunhão com quem? Com os irmãos. Então tem que perseverar na doutrina e tem que perseverar na comunhão. E perseverar depois do quê? O partir do pão aqui é o quê, irmãos? É pregação? Não. É palavra? Não, porque a palavra pregação está na doutrina. Vamos ler de novo? E perseveraram na? Então aqui é palavra. Aqui é ensino. Aqui é pregação. Não é, aqui, irmão, está bem claro. E perseverar na doutrina, ensino, pregação dos apóstolos, na comunhão e no partir? Então o partir do pão ele coloca de um jeito diferente. Ele não coloca não está colocando que é igual doutrina, igual ensinamento, não. É uma outra coisa. Doutrina, comunhão, partir do pão e? Mas aí você pode me perguntar assim, mas e se esse partir do pão aqui for dividir alimento, né? Vamos compartilhar o nosso pão? Vamos repartir o nosso pão? Não, aqui não está falando de ceia, aqui está falando de repartir comida. Você acha que eu não ouvi esse comentário já? Não, aí não é. Aí está falando de repartir comida. Não, não é. Porque que veja que o Espírito Santo ele deixou, irmão, bem detalhado um negócio bem interessante aqui, ó. Vamos ler de novo? E perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos. Olha lá. Todos os que criam no que, irmãos? Na doutrina. Estavam? Comunhão. E tudo em? Comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e Aqui está falando de repartir. Lá em cima fala de partir. Partir e repartir. São coisas diferentes. Ele está falando de partir o pão. E mais embaixo ele diz repartir com o que tem. Meu irmão precisa do quê? Precisa disso, então eu vou repartir com o que tem. Então ele faz uma separação. No 42 ele fala partir o pão. E lá no versículo 45 ele diz repartir com todas as suas necessidades. Então fala de comida no 45. Fala de dinheiro no 45, repartir roupa ou qualquer coisa que eu tenho, eu posso repartir, é no 45. No 42 está falando do quê? Está falando de pão. Que pão? Partir o pão. Porque essa palavra foi dita por Jesus. Então eles usam a palavra que Jesus disse para colocar aqui também. Foi Jesus que disse partir o pão. Parece que é igual, mas eles colocaram justamente isso. Você quer ver? Atos 20, um pouquinho mais para frente também. Em Atos 20. Atos 20, isso mesmo. Veja que esse versículo é muito parecido com o que o Tom leu. Qual foi o último livro que você leu aí? Foi a respeito de quem? Depois você procura aí, por favor. Você achou? Justino Mártir. Lê de novo aí o que o Justino Mártir disse. Este alimento é chamado ceia, e não é recebido como pão ou bebida comuns, mas sim o corpo e o sangue de Cristo. Não, mas como é que eles faziam? Reunião aos domingos, leitura das Escrituras, oração, partilha de pão e vinho. Reunir aos? Domingos. Aos domingos. Olha o que está escrito aqui, irmão. Atos 20, versículo 7. 1, 2, 3. No primeiro... Opa, vamos ler de novo. No primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo, irmãos. Domingo é o primeiro dia da semana. No primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para
Veja que ele usa a mesma palavra que Jesus disse, partir o pão. Está falando da ceia. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até meia-noite. Então aqui mostra que havia um hábito na igreja. Era algo que era praticado todos os domingos, que era partir o pão. Lucas 22, abra lá, mano. Lucas capítulo 22. Então hoje, irmão, parece mais um estudo assim, né? Peço até aos irmãos que tenham mais paciência, mas é que achei interessante essa semana essas situações acontecerem. E fazia um tempo que eu queria falar sobre isso, então aproveitei o gancho para poder estar falando hoje, né? Porque quando começa a perguntar, né? Quando as pessoas começam, às vezes tem uma coisa aqui, outra lá, a pessoa começa a perguntar, aquilo começa a ficar avivado na sua mente, né? E você fala, não, vou falar sobre isso. Lucas 22, olha aqui, irmão, versículo 19. Versículo 17 diz assim, ó, 17. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse, tomai e repartiu entre vós, porque vos digo que já não bebereis desse fruto da vide, até que venha o reino. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu. Veja que os apóstolos usam essa mesma palavra. Partiu e deu-lhe dizendo, isto é meu corpo que por vós é dado. Qual é a palavra que é dita, irmãos? E semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo, esse cálice é o Novo Testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Vamos ler de novo, irmão, versículo 19, todos juntos, 1, 2, 3. Então, irmão, se Jesus tivesse falado assim, olha, pensem nisso. A palavra fazei, o que significa a palavra fazer? Preciso explicar? Fazer é algo concreto. Essa palavra é algo concreto. Você tem que pegar e fazer. Jesus falou, fazei isso em memória de mim. Fazei, ou seja, façam isso. Para quê? Para que vocês sempre estejam se lembrando, estejam pensando. Mas é um ato físico? Sim, assim como o batismo é um ato físico. Eu já conheci várias pessoas que disseram que não precisava a pessoa se batizar. Porque aquilo ali foi naquela época, era um ritual que havia na época, lá antes de Jesus. O cara conta uma história, meus irmãos, o cara vai lá no fundo que os judeus aprenderam sobre esse batismo na época que foram para a Babilônia. Eu falei, eu vou ouvir porque eu quero saber que história é essa, né? Pelo menos eu aprendo, ouço uma vez só e acabou. Aí a pessoa começou a contar, não, porque o batismo é da época lá da Babilônia, quando eles foram cativos, e aí trouxeram esse jeito, essa mania, e aí os apóstolos começaram a fazer isso, mas isso não precisa mais. Vocês entenderam, irmão? Isso acontece. Então, o evangelho, quando Jesus fala, fazer isso, é fazer o quê? O que eu estou fazendo, vocês vão fazer de novo, vocês vão replicar isso daqui. Então, fazer é o quê? É um ato concreto. Mas por causa do horário, irmãos, que a hora já se foi, né? 1 Coríntios 11. Então, irmão, repartir, né? Repartir é um ato, uma ação concreta, né? Então, repartir é o quê? É algo visível. Se Jesus tivesse falado assim, né, irmãos? Lembre-se de mim. Não, ele não mandou fazer se lembrar, olha. Eu não quero que vocês façam isso. Não, ele mandou fazer isso em memória de mim. Mas o que eu queria agora entrar aqui no assunto e me aprofundar mais nisso daqui, para os irmãos entenderem um pouco melhor. Por quê, irmãos? Como eu disse para os irmãos, existe uma diferença entre
janta, comida, e uma coisa era a ceia do Senhor. Eram coisas diferentes. Aqui vamos entender porque Paulo corrige aquela igreja. Por que Paulo traz mandamentos sobre essa igreja? Essa igreja estava fazendo o quê? Eles estavam fazendo as duas coisas juntas. A ceia do Senhor e ao mesmo tempo estava fazendo o quê? Enchendo a barriga e ficando tudo embriagado. Olha só, irmãos. Mas naquela época se usava vinho? Naquela época se usava vinho. Não, mas não pode, mas se usava. O vinho era como um alimento para eles. Como é que eu sei que era vinho? Porque a palavra diz que eles ficavam bêbados. Eles tomavam. Mas aquilo não era ceia. Aquilo era bagunça. Aqui, ó, o versículo 17 diz: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Então, os cristãos devem se juntar o quê? Para melhor. 18. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós o quê? Dissensões, e em parte eu creio. E até importa que haja o quê? Heresias, divisões, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, aí que começa a correção, irmãos, ó. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Então está falando uma coisa específica. Vocês não estão aí se juntando para comer a ceia do Senhor, coisa nenhuma. Vocês dizem que estão se juntando para comer a ceia do Senhor, mas não é isso que está acontecendo. Por quê? Por que não é o que está acontecendo? De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Por quê? Porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim um tem fome e o outro embriaga-se. Então eles estavam fazendo o quê? Cada um fazendo o que queria. Vamos encher logo a barriga para nós poder ir embora. Isso não era a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é o que Jesus ensinou. Ele juntou todos ali, teve a Páscoa. Ali aconteceu uma Páscoa. Jesus fez uma Páscoa ali. Só que Jesus, no meio da Páscoa, ele elimina aquilo ali. E ele começa a dizer, esse cálice, aí ele começa a falar uma outra situação. Ele começa a dividir ali Velho Testamento e Novo Testamento. Esse é o cálice da nova aliança. E ele começa a ensinar. Vamos lá, irmão, versículo 21. Porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casas para comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada tende? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso vos dão? Ele estava falando o quê? Vocês não têm casa para encher a barriga, não? Aqui não é para encher a barriga desse jeito, não. Aqui vocês vieram praticar a ceia do Senhor. Então eles confundiram ceia do Senhor com festança, encher a barriga. Imagine se no momento da ceia que nós estamos aqui, está lá o irmão comendo pipoca, está lá o irmão lá fazendo qualquer outra coisa. Então, é um momento separado, é um momento importante de comunhão com Deus, do jeito que Ele ensinou. Poxa, mas tem que ter esses elementos? Não, Ele mandou ter. Os apóstolos ensinaram, eles praticavam isso. Então, se eles ensinaram e praticaram, eles têm autoridade. Nós não podemos tirar essa autoridade deles, porque nós não temos essa autoridade. Jesus que tem, Jesus que deu, e Ele não tirou. Ele deixou isso acontecer, porque Ele ensinou isso. Agora, presta atenção, ó, versículo 23, irmãos, todos juntos. O que diz aí? 1, 2, 3. O que também vos ensinei. Pronto. Mais uma vez ele disse aqui, ó, tomai o meu corpo que é partido por vós. Ele usa de novo a palavra partir, como Jesus falou, como foi ensinado. Mas presta atenção ao versículo 23. Porque eu recebi de quem? O que também vos? O que Paulo ensinou. O que Paulo ensinou. Paulo ensinou o que aconteceu naquele dia da ceia, não ensinou? Olha lá, vamos ler de novo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos? Eu recebi do Senhor o que também vos?
que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tal, tal, e ele começa a repetir tudo o que aconteceu lá. Aí eu pergunto para os irmãos, aonde que estava o apóstolo Paulo quando aquela ceia aconteceu depois que antes de Jesus morrer? Antes de Jesus morrer, quando Jesus fez aquela ceia, aonde que estava o apóstolo Paulo? Na lei, aos pés de Gamaliel. Aí eu pergunto para os irmãos, se a ceia não serve para hoje, por que Jesus pegou Paulo e ele ensinou para Paulo? Não foi Pedro, não foi João, não foi ninguém. Eu recebi do? Então Jesus pegou ele e falou, Paulo, vem cá, eu vou te ensinar um negócio. Naquela noite aconteceu assim, assim, assado. Aí Paulo diz, o que eu recebi, eu ensinei. Ele ensinou para quê? Para praticar. E eles estavam o quê? Praticando, só que praticaram errado. Então Paulo recebeu do Senhor, ele não recebeu de Paulo, ele não recebeu de Pedro, de João, de Tiago, de Tomé, Bartolomeu, de Tiago menor, Tiago maior. Ele não recebeu de nenhum desses, de Judas, sem ser o Iscariotes. Ele não recebeu de nenhum outro apóstolo. O próprio Cristo apareceu para ele e disse, Paulo, eu tenho uma revelação para te dar. Que revelação é essa, Senhor Jesus? Essa aqui, ó, na noite que foi traído, eu tomei o pão, tal, tal, tal. Vai e ensina o povo que você vai pregar. Você vai ser enviado para os gentios. Os outros apóstolos não vão para o gentio, mas você vai para o gentio. Quando você for lá para os gentios pregar lá na Galácia, em Filipenses, lá em Corinto, aquele povo lá, eles têm que aprender isso aqui, ó. Então vai lá e ensina. Paulo foi lá e ensinou. Por que Paulo está corrigindo? Para eles fazer direito. Ou seja, não era para parar a prática, era para fazer e continuar, só que fazer da forma correta. Vocês entenderam? Então Paulo recebeu essa autoridade. E aí continuando. Aí ele vai dizer, versículo 26. Porque todas as vezes, quê? Aqui, comer o pão significa o quê, irmão? Comer o pão. Está falando de comer palavra aqui? Não é, irmão, não é pregação, não é palavra. Não se encaixa. Eu não posso pegar e dizer assim, olha, porque todas as vezes que comer diz essa palavra, não encaixa. Você vai ver por que não encaixa. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até? Então quer dizer que eu só vou anunciar a morte do Senhor quando eu participar da ceia? É lógico que não. Eu só vou anunciar a morte do Senhor no dia da ceia? É claro que não. Aqui não está falando, aqui está escrito assim, ó, você só vai anunciar a morte de Deus, a morte do Senhor, você só vai anunciar a morte de Cristo só no dia da ceia. É isso que está escrito? Não, está escrito que quando nós participamos da ceia, nós lembramos do sacrifício dele. Porque na última noite, na noite que foi traído, na noite ele que foi morto, na noite que ele padeceu pelos nossos pecados, como diz Isaías 53, ele levou sobre si nossas dores, nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras somos sarados. Então a gente começa a lembrar de novo o sacrifício dele. E ele nos salvou para quê? Ele nos salvou para nos livrar dos nossos pecados, das nossas iniquidades, ele nos salvou para fazer parte da família dele, ele nos salvou, então a gente começa a trazer na memória essas coisas. Começa a trazer na memória o sacrifício de Jesus. Paulo está dizendo, isso vai trazer a memória, anunciando, testificando e falando da morte do Senhor. 27. Portanto, qualquer que comer ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue? Olha só, irmãos, se comer e beber o cálice do Senhor for palavra, se for pregação, versículo 28 e 29, todos juntos, 1, 2, 3. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Por quê? Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Irmão, não discernir no corpo? Irmão, se eu falar que isso aqui é pregação, encaixa? Se eu falar assim, ó, portanto, qualquer que ouvir a pregação do evangelho, versículo 27, eu vou substituir aqui. Portanto, qualquer que ouvir a pregação do evangelho indignamente, qual pessoa é digna?
Você vai pregar o evangelho para a pessoa. Você vai pregar o evangelho para ela porque ela é digna ou porque ela é indigna? É indigna. O evangelho é para os indignos, é para os doentes, é para os condenados, para ser sarado, para ser descondenado, para não ter mais condenação. Então, não encaixa eu colocar a palavra pregação. Em 2016, eu fui fazer uma visita para uma pessoa que ela havia saído da igreja há muito tempo, 2015, 2016. Foi lá em São Paulo, juntamos os irmãos, falei, irmão, vamos na casa daquela pessoa, poxa, faz muito tempo que ela não vai para a igreja, tal. Tá bom. Aí os irmãos foram, né? Aí fomos lá, pregamos, louvamos, foi uma maravilha. Aí, em 2016, a pessoa falou assim, olha, eu não preciso saber, não quero mais saber de ceia. Esse negócio de pão que o homem faz, e negócio de suco. E a mulher começou a falar, eu nunca tinha ouvido aquilo na minha vida, nunca. Aí eu fiquei ouvindo. Eu ouvi. Eu falei, a irmã está frequentando que igreja agora? A igreja do fulano de tal. Eu falei, qual o nome da igreja? Tal. Eu falei, tá bom. A irmã crê assim, agora eu creio. Amém. Mas eu não creio assim, né, irmã? Eu creio na ceia, tal. Mas tá bom. Aí eu fui, eu vou direto, irmão, já vou na internet querer saber. Aí eu vou lá, fuçar, achar, vi o vídeo, falei, eu quero ver esse cara falar. Aí eu vi ele falando. Então lá em 2016 eu vi a primeira vez sobre isso. Né, irmãos? Então de lá para cá eu fiquei meditando. Falei, vai que o cara está certo ou eu estou errado, né? Porque isso pode acontecer. Né? Você não... Vamos procurar saber da história da igreja. Na história da igreja as pessoas tomavam ceia. No ano 100, no ano 200, no ano 300. Isso sempre aconteceu. O apóstolo Paulo escreveu o quê? Versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma desse pão. Uma pessoa, irmão, que ouve a palavra, ela não sabe nem quem é se examinar. Uma pessoa chega na igreja hoje, ela vai se examinar o quê? Ela vai ouvir a palavra. Então, isso aqui não pode ser ouvir palavra, pregação, não encaixa, não bate. Então, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Então, é de uma coisa específica. Está falando do quê? Da ceia do Senhor. Então, o que aconteceu na igreja de Corinto? A igreja de Corinto foi ensinada. Paulo disse o quê? Assim como eu recebi do Senhor, assim também vos. Então, Paulo aprendeu do próprio Jesus. Não foi de Pedro, não foi de João. Não, ele aprendeu de Jesus. Ele foi e ensinou para a igreja. Igreja, a partir de agora, vocês também têm que praticar isso. Lembra? Capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, no 11. É uma carta de correção. Ele está corrigindo tudo, inclusive a ceia. Por quê? Porque eles praticavam errado. Eles se juntavam, aí vinha uma turminha lá, que era mais bacana, que tinha umas comidas mais legais, eles comiam, enchiam a cara, ficava bêbado. Aí os irmãos que vinham depois, eles não conseguiam. Então, Paulo falou, isso daí não é ceia, isso daí que vocês estão fazendo é um banquete, não é ceia. A ceia é o quê? Vamos continuar. 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Né? Por quê? Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas como julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com... Olha o 33, irmãos. 1, 2, 3. O que diz aí? Comer o que aqui, irmãos? É a ceia do Senhor. Por que eu sei que é a ceia do Senhor? Versículo 34. O que diz aí? Peraí. Então ele está fazendo uma separação. Ele finaliza separando o que? Olha, quando é a ceia do Senhor, espere uns... Agora, quando é para encher a barriga, faça isso aonde? E fica na sua, na igreja. Paulo está falando isso para eles, né? Fica na sua, na igreja. Não fica aí doido aí. Meu Deus do céu, estou sentindo um cheirinho. Nossa, aquele bolo hoje, hein? Não, eu vou lá atrás. Eu vou encher a barriga. Aí imagine só. Aí saiu bênção de Deus. Bênção de Deus chegou do trabalho morrendo de fome, com sono, triste, sem vontade de cantar uma linda canção. Eu vou lá. Eu vi um bolo, é o bolo que eu gosto. Ele vai lá e come o bolo todo. E aí? Falei, irmão, você não tem casa, não? Lógico que eu não vou falar isso, não.
Mas é um exemplo que estou dando para os irmãos. Então tinha uma turma que ia lá e devorava a cozinha toda. Paulo está dizendo, olha, se alguém tem fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordenás-lo-ei. O lazei. Para quê, né, mano? Quanto às demais coisas, eu vou ordenar quando eu for ter convosco. Então, Paulo estava dando ordens, mandamentos. Então, Paulo está dizendo o seguinte, para finalizar aqui, irmãos. Deixa eu fechar, né, que senão... Paulo está explicando o seguinte em Coríntios, olha, aqui está a ceia do Senhor, quando vocês se reúnem, esperem uns pelos outros e façam isso juntos. Quando for para comer, né, tem alguma coisa depois do culto, depois do louvor, porque o que é culto, né, irmãos? O que é culto? Culto a paz de Jesus, irmãos, vamos agora começar a oração, começou o culto. Agora é voltar-se para Deus. Oração, louvor, palavra. Amém? Quando a gente fala amém, cumprimentos uns aos outros com a paz do Senhor, acabou? Acabou o culto. Aí se os irmãos vão tomar um café, vão tomar um chá, se os irmãos vão comer alguma coisa, aquilo não é culto mais. O culto já foi. Agora é um momento de comunhão com os irmãos. Vocês entenderam, irmão? Culto é aquilo, ó, vamos iniciar e depois vamos terminar. É um culto especial, um culto separado para Deus. Lógico, todos os dias nós cultuamos a Deus com a nossa vida, não é disso que eu estou falando. Então Paulo está dizendo assim, olha, quando vocês se juntarem, é para se juntar para a ceia. Esperem uns pelos outros. Agora, quando é para jantar, para encher a barriga, façam isso na casa de vocês, ou façam mais de uma forma mais organizada na igreja, para que um coma e o outro passe fome. Puxa vida, ontem tinha aquela canjica gostosa lá em Cajamar, quase que eu não comi. Quando eu olhei assim, Thaís, pega bem, olha a canjica aí. Mas por quê? Porque eu fiquei conversando, né? Então, mas não é maldade. O que acontecia lá, não, os irmãos iam lá, comiam, enchiam a cara e pronto. Então, quando nós nos juntamos, irmãos, para participar da ceia do Senhor, a gente relembramos da morte, do sacrifício de Jesus, né? Enfim, por causa do horário não posso me estender mais, né, irmãos? Mas eu espero que possamos ter aprendido acerca da ceia do Senhor, né? E que os apóstolos receberam a autoridade de Deus, receberam ordens de Jesus, correção de Jesus para corrigir a igreja. Corrigir para quê? Para não ter mais? Não. Corrigir a igreja para fazerem da forma correta. Se a ceia não tivesse mais validade, não tinha por que Jesus ter ensinado para Paulo. Não tinha necessidade de Paulo ensinar para a igreja. Não tinha necessidade de Paulo corrigir. Se era uma coisa que não fosse válida, Paulo diria assim, já que está uma bagunça mesmo, vamos deixar de fazer. Não. Porque o que não é essencial, você acaba. Fala, vamos parar com isso daí, mano, porque isso aí não está dando certo não. Aí você para. Agora, o que é essencial não pode parar. O que é mandamento não pode deixar de ser cumprido. Amém, irmãos? Então, a autoridade dada pelos apóstolos, nós temos que receber, temos que aceitar, compreender, né? E pô-la em prática. Quando a gente prega que Paulo disse que Deus aboliu a lição do Velho Testamento, o pessoal não fica bravo? Fica bravo, mas não está escrito lá? É isso eu tenho que fazer, meu. Olha, está escrito aqui, meu querido. Não, mas Paulo estava errado. Então tá bom, ele está errado, você está certo. Vamos ver no final o que vai acontecer. Então, que possamos sempre ler e entender a pregação, o Evangelho. Amém, irmãos? Para poder discernirmos mais ainda a revelação do Novo Testamento. Amém? Obrigado pela paciência dos irmãos. Amém? E vamos orar agradecendo ao Senhor Jesus Cristo. Tem pedido